A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de Bacharel em Teologia na disciplina Hermenêutica Básica. Esta é a quarta ava da aula dupla 2, que é a aula 3 e 4, na primeira parte da aula 4. E nós estamos em hermenêutica, falando sobre inspiração e revelação. Mas temos 9 capítulos que nós trataremos do nosso livro base, que é o livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do professor Esdra Costa Bento. Vamos relembrar mais uma vez, como temos feito nas nossas avas, as 6 regras básicas da hermenêutica. E eu gostaria de lembrar que você deve estar a decorar essas regras e lendo o fascículo de regras, junto com o livro. Na verdade, o livro, agora, você precisaria já de ter lido de 1 a 35, que foi a aula dupla anterior, e agora estar a ler da página 36 a 54, que é o capítulo 2. Nós falamos na última ava acerca da questão da inspiração, de onde ela se originou na doutrina cristã, né, que foi uma palavra que era Rapax legumeno. Nós, inclusive, falamos uma ava também só sobre o Rapax legumeno e citamos essa abordagem dessa palavra, que foi traduzida como inspiração. Mas há uma outra palavra que também é usada e um outro texto, na verdade, que é usado para a construção da doutrina da inspiração. E vamos ver de forma hermenêutica. Está lá em 2 Pedro 1:21, quando o apóstolo Pedro afirma que os profetas eram literalmente levados. A palavra é feromenoi. Então eles eram levados pelo Espírito Santo. Nós encontramos isso em 2 Pedro 1:21, que nós vamos ver agora, no próximo slide, em Atos 27, 15 e 17. Então ela aparece mais de uma vez na Bíblia. E vamos ver o sentido dessa palavra. Vamos lá, 2 Pedro 1:21 diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia, que é Deus falando, foi dada por vontade humana, entretanto homens santos, aqui então é a ideia da própria palavra, né? A palavra teria o significado de homens santos, mas a tradução real é homens. Falaram da parte de Deus, agora aqui está a tradução, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que é isso no original? Veja, o termo grego da NVI traduz por impelido, é feromenoi. Feromenoi é sendo levados. O termo grego é um particípio presente da voz ativa, nós estamos aí na gramática, é claro, que significa ser levado ou ser movido. A palavra era usada para descrever os navios levados pelo vento. Aí nós vamos em Atos 27, 15 e 17 para a gente entender essa palavra. Então, essa palavra ela é utilizada em 1 Pedro, ou em Pedro, como uma metáfora, né? Porque a palavra em si significa levados pelo vento. Aqui, eles são levados pelo vento. Mas que vento? É o Espírito. Aí é só ligar à interpretação da inspiração lá de Timóteo. Quando nós vemos, a inspiração é pneumático, ou seja, theo pneumatos, né? Então, o sopro de Deus. O sopro de Deus, que é o sopro do Espírito, né? Ele empurra. Empurra o quê? Ele move os homens, né? Então, agora, isso já é interpretação. Foi aí que a igreja construiu essa doutrina, né? Então, e a metáfora aqui, continuando a leitura aqui, então, a palavra era usada para descrever os navios levados pelo vento, e a metáfora aqui é que os profetas levaram suas velas, por assim dizer, eram obedientes receptivos, e o Espírito Santo as inflava e dirigia suas embarcações em direção que quisesse. Então, os homens falaram
Deus falou, porque foi movido por Deus. Aqui chamamos a atenção que a comunicação é cheia de figura de linguagem. É uma figura de linguagem, é uma metáfora. Né? Porque sendo levados, esses homens estavam sendo levados assim como um navio é levado pelo vento. Mas vento não é qualquer coisa na Bíblia. Vento tem a ver com pneuma, tem a ver com espírito, tem a ver com ruá no Velho Testamento, né? Que também é espírito, que também significa vento. Nem sempre a palavra ou a frase é literal. Nós temos que ver o contexto do texto em si e o contexto da Bíblia, até do significado simbológico. Olha que interessante, quando nós fazemos a análise hermenêutica dessa palavra especificamente, que foi construída essa doutrina, quando foi feita a tradução. E aqui eu quero chamar a atenção, porque houve a tradução, sim, do Velho Testamento para o grego, que foi a Septuaginta, que nós já falamos, foi a primeira grande tradução. Mas depois, quando a igreja se iniciou lá no ano 300, né, depois que ela se tornou oficial e ela recebeu, né, o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, do Império Romano, né, ela também promoveu uma grande tradução, né, que foi a Vulgata. E a Vulgata, ela traduz essa palavra feromenoi, né, que seria movidos, né? Então, movidos como movidos? No sentido da palavra, é uma palavra que dá a ideia de ser levado pelo vento, é como um navio, né? Então, a gente tem que entrar no ambiente da metáfora para entender esse movidos, né? E é interessante que quando o tradutor, que nós estamos falando de Jerônimo, né? Quando ele fez a tradução da Bíblia para o latim, ele utilizou a palavra divinutus inspirata, ou seja, inspirada divinamente. Então, ele, em vez de colocar movidos, igual está na tradução da NVI, né, ele já fez uma interpretação. Né? Então, já tem a ver com a doutrina para fazer a tradução. E aí a gente tem que ter até muito cuidado, porque muitas vezes alguma tradução pode seguir uma tendência teológica, né? Pode ser uma tendência teológica ortodoxa, uma tendência teológica até pentecostal, na tradução de algum texto ou até da Bíblia toda, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Agora, deixa eu só chamar a atenção a isso que nós falamos, que é a Vulgata Latina, né? Porque é algo que você tem que saber, né? Que a Vulgata Latina foi a grande tradução, né, do texto completo, né? Ou seja, do Velho e do Novo Testamento, para uma língua que era a língua da época, do Império Romano, né? Que era o latim. Mais tarde, o latim se perdeu, né? E os povos que vieram dominar Roma, eles dividiram Roma. E aí muitas línguas se originaram, inclusive do latim, né? Como o caso até do português, que é uma língua originada do latim, como o espanhol, né? O francês, o próprio italiano, né? E há outras línguas que são originárias de fato do latim ou foram influenciadas pelo latim, como o inglês, né? Que já é uma outra origem, mas que teve uma influência, né, do latim. Mas o fato é que depois, mais tarde, o latim parou, desapareceu. E a Igreja Católica, no entanto, manteve o latim como se fosse a língua sagrada. E aí eles só poderiam ler a Bíblia no latim, inclusive com a expressão latinas, né? Mas isso não é algo que a Bíblia nos orienta, porque se fosse para falar de uma língua sagrada, falava-se em hebraico ou em grego. Mas isso não é algo que tem fundamentação bíblica. Mas vamos voltar de novo ao que nós estávamos a falar, lá em 2 Pedro 1,21. Veja a tradução, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui já é uma tradução que vem do João Ferreira de Almeida, que baseou na Vulgata Latina, porque a Vulgata Latina pegou a palavra grega que significava movidos, que inclusive a NVI, como eu disse, fez a tradução do original e colocou movidos, né, ou levados, né, como
com a ideia da metáfora de ser levado pelo vento igual um navio, mas aí nós já vemos o João Ferreira de Almeida buscando, né, na tradução, que já era uma influência doutrinária, a ideia do inspirados. E muitos de nós, então, vimos a construir, não só nós, a Igreja Católica, é claro, né, que construiu as bases, né, da teologia cristã, né, utilizando a ideia da palavra inspirados, que estava lá em Timóteo, mas que agora é colocada aqui para fazer uma ligação doutrinária com o outro texto. Então vocês viram agora como uma tradução pode já incluir conceito interpretativo da igreja. E isso é algo que você, que é um estudioso da Bíblia, você que está estudando para ser de fato um teólogo, que vai ajudar a igreja, principalmente nesta geração agora, né? E daqui para frente, quem sabe até alguns jovens estão a estudar aqui e que podem sempre ir buscando no original para a gente não ficar prisioneiro de alguma interpretação específica de uma denominação ou de um grupo específico que fez a tradução. Nós podemos sempre voltar ao original e buscar o sentido original, né, para trazer a revelação. Porque às vezes quem buscou trouxe uma revelação, mas tem mais coisa a ser buscada. Veja, dentro desse assunto que nós estamos falando aqui, em 2 Timóteo 3,16, quer dizer que as escrituras são produtos do sopro criador de Deus, fazendo uma alusão à inspiração das escrituras. Como diz o texto, toda a escritura é inspirada. Nós já falamos sobre essa palavra, que é a base dessa doutrina. Né? Por Deus, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós temos aqui toda a construção de doutrina baseada no estudo dos textos originais. E deve ser assim, né? E se há dúvida, você deve procurar tirar a sua dúvida através da busca do original. E hoje eu gostaria de lembrar a você que tem muito material disponível, né? Na internet, então, tem muito material disponível, mas há livros também. E espero eu que você chegue até o final, né, no estudo desse curso de bacharel em teologia e vá também fazer, né, a disciplina das línguas originais, que é o grego e o hebraico, para você ter pelo menos uma noção básica. Apesar de que hoje em dia nem é muito mais necessário, porque todo o material que está na internet já é autoexplicativo. Né? Então, graças a Deus, né? Isso facilita demais para a liderança do corpo de Cristo que quer estudar e que muitas vezes não tem condição de fazer um curso de teologia, como você está a fazer. O ideal é que faça. Na verdade, toda a liderança da igreja deveria fazer. É bom, mas muitos não podem, por vários motivos, ou não conseguem, ou não têm oportunidade, às vezes nem tem no país ou na cidade dele. Né? Mas você que tem, então estude muito para ajudar outros. Né? E quem sabe para passar essa informação para frente. Então você está na disciplina de hermenêutica. Aqui o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. E o curso é bacharel em teologia. Deus te abençoe, espero que você continue a ver as próximas avas e tendo alguma dúvida, veja de novo essa ava ou veja todas as avas de novo, sempre, para que você possa entender bem. Sempre lendo o seu livro-texto e também o fascículo de regras. Se você não tem, peça ao seu assessor pedagógico ou ao seu tutor ou ao seu professor. Se não for eu, que seja o outro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.